Quanto aos seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras da mão dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos e não podem ver, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz e não podem cheirar, têm mãos, mas não apalpar, pés e não podem andar, sua garganta não emite som algum. Esses versículos aqui são que se encontram no Salmo 115, na Bíblia da Ave Maria, ou 114 em outras traduções. Esses aqui são os dos versículos mais usados pelos protestantes para atacar a doutrina católica. Só que eles esqueceram que nós católicos temos a garantia desse salmo. Nós católicos temos a argumentação. Isso que está sendo falado aqui, esse tipo de imagem pelo qual está dizendo, não é esse tipo de imagem que vocês protestantes imaginam, não. É falta de ler a Bíblia um pouquinho, de entender, de analisar as entrelinhas. Não somente ao pé da letra, mas se esforçar um pouquinho a mais e poder entender as entrelinhas, aí vocês vão chegar numa conclusão e parar de querer agredir a fé católica, tanto do modo que vocês agridem. Quando Deus, através desse salmo, fala desse tipo de imagem, Deus está referindo de imagens de ídolos pagãos, de ídolos estrangeiros, de imagem de deuses falsos, de imagem de pessoas que colocam deuses estrangeiros no lugar do Deus verdadeiro. Essa é a questão da lógica, essa é a questão da razão, pelo amor de Deus. Por que existe tantas pessoas dessa forma que ofendem e que insistem em agredir a doutrina católica com essa passagem? Só que não nos atinge. Sabe por quê? Porque nós temos argumento e nós temos a garantia disso, que nós não colocamos imagem nenhuma no lugar de Deus. Muito pelo contrário. E vocês estão careca de saber disso. Que nós temos as imagens como lembrança de pessoas que deram a vida por Cristo, que abandonaram a sua própria vida, se entregaram para Deus e nos dá exemplo hoje. Não é só porque está dizendo que tem olhos, mas não vê, que tem nariz e não cheira, quer dizer que são imagens de ídolo, não. Essas imagens são imagens não de ídolo. Aí vem a questão da dulia, da hiperdulia e da latria. Tudo tem um significado. É só aprofundar mais nisso que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Aí vem um protestante e nos julgam que nós adoramos as imagens e que nós colocamos elas acima de Deus. Aí agora eu pergunto, pega lá Daniel, capítulo 10, do versículo 13. O que ele fala nesse versículo? Ele pede a intercessão de São Miguel Arcanjo. E São Miguel Arcanjo, nós temos a imagem de São Miguel Arcanjo também. Aí, só porque nós temos a imagem de São Miguel Arcanjo, quer dizer que nós colocamos ele acima de Deus? Por que vocês não usam o capítulo 10 de Daniel, do versículo 13? E do final dessa mesma leitura, o versículo 22, ele diz que não há quem possa combater a não ser Miguel. Por que vocês não condenam essa passagem bíblica? E tem mais. Números capítulo 21, do versículo 9. Foi erguida uma serpente de bronze no deserto para que todo o povo de Israel que passasse e por ela olhasse, ele seria curado daquelas feridas. E essa imagem é prefigurativa do crucifixo de Jesus na cruz. Por que vocês não condenam essa passagem? 1 Reis, capítulo 7, versículo 29. Deus não ficou ofendido com imagens de bois, arcanjos e outras várias imagens no seu templo. Por que vocês não condenam essa passagem bíblica de 1 Reis 7, 29? Essa é a questão da lógica. E existem muitas outras passagens que falam sobre imagens. Porque as imagens que nós temos são imagens não de ídolos. E Deus não se revoltou com os seus profetas
a respeito de usar certos tipos de imagem? Por que vocês não condenam ao próprio Deus que proibiu a imagem do bezerro, lá em Êxodo capítulo 20? E por que vocês não argumentam as demais imagens que ele mesmo mandou construir? Pega esse mesmo livro de Êxodo, quando ele manda Moisés construir duas imagens de querubins e que fixaram ao lado do propiciatório da Arca da Aliança. Por que vocês não condenam essa passagem?